Olá, pessoal! Então vamos lá, vamos continuar. Agora na parte 2. Já tivemos uma parte bem longa aí, que foi a parte um. Quem não viu, vai para a parte um, porque parte do que a gente vai usar aqui eu vou usar de base, o que a gente já discutiu lá. E agora essa intenção aqui na parte 2 a gente focar especificamente na questão da anemia ferropriva, da ferropenia. Tá? Então também vou usar caso clínico, nosso segundo caso aqui na sequência de discussão. E o caso clínico é de um lactente do sexo masculino, de 1 ano e 6 meses de idade, que está em consulta de rotina. A mãe refere que passou em consulta ambulatorial apenas até os 2 meses de idade, levava para vacinar regularmente, mas não passava em consulta com o pediatra. Ela refere que se frustrou muito com as consultas pediátricas, pois ele tinha muita cólica e o pediatra só falava que era normal e não fazia nada. Com 3 meses, ela refere que percebeu que as cólicas eram por causa de fome e passou a dar leite de vaca integral, o que causou melhora dos sintomas. Só que a criança largou o seio materno depois disso. Também começou a oferecer chá de camomila todas as manhãs, o que deixou a criança muito mais calma, sendo um hábito que ela mantém até hoje. Trata-se de uma criança que foi nascida de termo, não teve nenhuma intercorrência perinatal, não teve internação, cirurgia, alergia, nada disso. Atualmente não usa nenhuma medicação contínua, até porque nem passa em consulta. E a mãe traz uma queixa só de um sono agitado, que a criança acorda umas 3 vezes durante a noite, e as 3 vezes toma uma madeira de 250 ml de leite integral, que é engrossado com cereal à base de arroz. Durante o dia, refere ótima aceitação alimentar, come muitos vegetais, como batata, mandioquinha, cenoura, também toma mais de 3 mamadeiras de 250 ml de leite engrossado com cereal à base de arroz. Não gosta de nenhuma folha e cospe todos os tipos de carne. Opa, faltou um pedacinho. Na consulta de hoje, ela deseja apenas que se veja o peso e se a altura estão bons, e ela deseja colher uns exames assim para fazer um check-up na criança. E aí, é o exame clínico, a criança está em bom estado geral, está descorada, hidratada, cianótica, nictérica, febril apneica, não tem nenhuma alteração, os murmúrios estão presentes, a ausculta limpa, cardíaco normal, abdominal normal, boa perfusão, pele sem lesões. O peso está entre o Z-score mais 1 e mais 2, a estatura está no Z-score menos 1, e o MC está entre mais 2 e mais 3 pela curva do MS de sexo e idade. Ou seja, trata-se de uma criança nessa idade que está com sobrepeso. Em relação, então, à solicitação da mãe sobre a coleta de exames, sobre esse check-up, e levando em consideração os dados apresentados, seguindo as recomendações da SBP, é correto fazer o quê? Não solicitar nenhum exame nesse momento, colher apenas hemograma completo, colher hemograma PCR e ferritina, colher hemograma reticulócitos e sangue oculto nas fezes, e colher hemograma protoparasitológico de fezes e urinal. Qual que seria a recomendação atual? E aí, outra questão que é colocada, que a ausência de segmento ambulatorial de rotina faz com que seja necessário implementar várias mudanças nesse caso. Ou seja, coisas que ela faz e que precisariam ser modificadas. Das sugestões que eu coloco abaixo, qual que é incorreta? Que o desmame precoce e a ausência de ferro profilático podem ter sido fatores de risco para a ferropenia nesse caso. Assim, a coleta de exames poderia ajudar a definir se a criança precisa de ferro em dose profilática ou terapêutica. Que o uso do chá poderia ser repetido no período noturno, antes da criança dormir, deixando a criança mais relaxada, visando acordar menos à noite para mamar, que aí diminuiria a ingesta de leite. Somando as mamadas diurnas e noturnas, a criança toma 6 mamadeiras de 250 ml, que vai dar 1,5 litro por dia, sendo que o ideal seria no máximo 720 ml por dia. A próxima alternativa é que há estudos demonstrando que o uso de mamadeiras em crianças está associado ao aumento da incidência de anemia ferropriva. Logo, a transição para copo poderia ser benéfica nesse caso, e que é evidente que a ingesta de leites e carboidratos nesse caso, como batata, cenoura, mandioquinha, assim como uma das prioridades será a introdução de alimentos ricos em ferro. Ou seja, ela toma muito leite, come muito carboidrato e precisaria comer mais ferro. Qual dessas alternativas está incorreta? Bom, então falando sobre ferropenia, né? Antes de responder as perguntas, dá um panorama geral. É a deficiência nutricional mais comum da infância. A prevalência mundial estimada, e esse dado já é antigo, de 2010, é de 32% das crianças, é bem elevado, é quase 1/3 das crianças.
A maior faixa de acometimento são as crianças abaixo de 5 anos de idade, e ela é mais frequente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Em adultos, o que a gente tem que lembrar é que apenas 5% das necessidades diárias de ferro são obtidas pela dieta, e essa é a mesma quantidade que o trato gastrointestinal elimina, então é só para manter o turnover, e 95% do ferro necessário é obtido do reaproveitamento da destruição das hemácias antigas pelos macrófagos. Em crianças, o ferro, 30% do ferro tem que ser obtido pela dieta, então é muito mais, e tem necessidade de incorporação de ferro na massa muscular, por isso que as necessidades acabam sendo bem maiores. O ferro, ele acaba participando de várias coisas no organismo. Participa de reações de oxidação e redução, ele interage com o oxigênio e forma produtos intermediários que podem agir como radicais livres, e vai ser importante em alguns momentos. Age no transporte sanguíneo e respiratório de oxigênio e dióxido de carbono. É cofator de enzimas responsáveis pela formação do ATP, então o ferro é importantíssimo para a questão de energia. Regula algumas etapas do processo imunológico e age em alguns processos do sistema nervoso central, como a mielinização, né? Então, são pontos cruciais aí onde o ferro está envolvido. Na criança nascida de termo, o que acaba acontecendo é que ela já nasce com um estoque de ferro de 75 miligramas por quilo, né? Um estoque bem elevado. E 2/3 desse estoque está ligado à hemoglobina. Lembrar aquilo que a gente falou na aula anterior, que nasce com valores de hemoglobina bem elevados. E a maior parte desse estoque se forma no terceiro trimestre. Por isso que crianças que foram prematuras, que nasceram com baixo peso, acabam tendo o estoque muito comprometido, e por isso que atualmente é recomendado que elas comecem a profilaxia com ferro mais cedo. Então, o que acontece? O que eu posso fazer em relação à prevenção, considerando que ferropenia é uma coisa tão prevalente? Existem diversas estratégias. Uma delas, que é muito utilizada, é a suplementação medicamentosa. Em geral, traz resultados mais rápidos, mas se for a única estratégia, é difícil de manter de longo prazo, né? O que a gente usa em geral de estratégia? A suplementação materna de ferro durante a gestação, né, e a lactação, e a suplementação de ferro para lactentes. A educação nutricional, que ela tem um custo mais elevado, mas é mais efetiva a longo prazo, que envolve desde a questão de incentivar o aleitamento materno, que a gente sabe que o desmame precoce está associado à ocorrência de ferropenia, e depois dos 6 meses introduzir a alimentação complementar com fontes de ferro que tenham elevada biodisponibilidade e junto com facilitadores dessa absorção de ferro, e quando usar fórmula, não usar leite de vaca integral, mas fórmula fortificada em ferro, para você conseguir ter um aproveitamento melhor aí do ferro. E a última alternativa, e isso é utilizado no Brasil, é a questão de fortificação de alimentos. Então, por exemplo, por lei, no Brasil, a farinha de trigo e de milho ela é fortificada com 4,5 miligramas de ferro para cada 100 gramas de farinha e 150 microgramas de ácido fólico para cada 100 gramas de farinha. Então, isso faz parte de uma estratégia populacional para tentar, de alguma forma, prevenir a ocorrência de ferropenia. Então, o que acaba acontecendo também em relação ao ferro? A gente tem que lembrar que o ferro ele pode ser absorvido vindo da forma M e da forma não M. Quando a gente fala de ferro M, é o ferro que está presente nas proteínas de origem animal, na carne, no peixe, no frango, que acaba tendo 30% aí daquele ferro presente no alimento absorvido. O ferro não M é o ferro presente nos vegetais. 10% daquele conteúdo de ferro acaba sendo absorvido quando vem de origem não M. Então, o que acaba acontecendo é que eu tenho que lembrar que se eu, por exemplo, eu tenho uma dieta vegetariana, eu tenho que tomar um cuidado maior de ter alimentos ricos em ferro, porque a proporção do ferro absorvido é menor frente a alimentos que tenham ferro M. Mas mesmo do ferro M é só 30% que é absorvido, não é uma super absorção que a gente acaba tendo. E tem o ponto sempre da questão dos alimentos que são consumidos concomitantemente. Por quê? Porque alguns alimentos facilitam a absorção de ferro e outros alimentos quelam o ferro, diminuem a absorção de ferro. Então, por exemplo, se eu ingiro ferro junto com ácido ascórbico e ácido cítrico, que é o que é presente nas frutas cítricas, no melão, no morango, no tomate, nos vegetais verdes escuros, o que acaba acontecendo é que eu facilito a absorção de ferro.
Daí que vem aquela história, que talvez você já tenha escutado, vai dar ferro, dá o ferro junto com suco de laranja. Até porque os fato ferroso têm um gosto ruim, então acaba disfarçando o gosto. E a gente tem que repensar esse tipo de orientação de várias formas, né? Primeiro, né, pensando bem do ponto de vista prático, eu dou o ferro junto com o suquinho porque a criança gosta do suco. Se eu vou lá e pingo o ferro dentro do suco, não é que ela vai passar a gostar do ferro, ela vai passar a não gostar do suco, acaba não dando certo, não sendo uma estratégia que acaba não tomando. Às vezes, por exemplo, a mãe faz a mamadeira lá com suco, pinga o ferro, ela toma uma parte da mamadeira. Quanto de ferro que ela tomou isso? Não sei, eu não tenho quantificação. Então, quando vai dar junto com alguma coisa o ferro, o ideal é fazer o seguinte, dar o ferro e dar esse outro alimento, essa outra coisa, logo depois do ferro, meio que para tirar o gosto ruim do ferro. E não para misturar as duas coisas para tentar disfarçar, porque o ferro tem um gosto forte e acaba não adiantando. Mas o ponto mais importante que eu queria lembrar não era nem esse. É que essa história de dar junto com suquinho, a gente tem que lembrar que sucos são cada vez menos aconselháveis na pediatria. Tá? O suco leva à desnutrição dos lactentes e à obesidade dos adolescentes. A desnutrição do lactente porque a criança consegue tomar uma grande quantidade de suco, toma isso de uma forma muito fácil, enche o estômago rápido com um alimento que só tem ali o carboidrato e não tem proteína, não tem gordura, não tem outros substratos que são importantes para o crescimento da criança naquele momento. Então, é ruim dar suco pré-lactente. A recomendação atual da Academia Americana de Pediatria é só dar suco depois de 1 ano de idade, não dar antes disso. Agora, em relação aos adolescentes, aí como não tem a questão do tamanho do estômago, toma o suco muito fácil, é muito carboidrato livre, acaba levando a obesidade. Eu tenho que lembrar a fazer 1 copo de suco, eu uso 5, 6 laranjas, por exemplo. E se a pessoa fosse comer a laranja, eu ia comer uma única laranja, eu não ia comer 5, 6. Né? Então, isso são coisas importantes para a gente pensar. Então, quero dar o ferro junto com alguns desses alimentos, dá o ferro e dá um desses alimentos in natura. Dá um melão para a criança comer, dá uma laranja para comer, mas dá um alimento in natura logo depois do ferro, que aí vai facilitar a absorção. Agora, tem outros alimentos que eu tenho que tomar muito cuidado. Por exemplo, os polifenóis, que estão presentes no café, nos chocolates, no chá. O que acaba acontecendo? Eles quelam o ferro. Então, essa história que eu coloquei lá no enunciado da mãe, que dá um chazinho de camomila diariamente para essa criança se acalmar, isso pode ser um fator importante para a ocorrência de anemia. A gente sabe que tem essa cultura do chá e que, às vezes, quando surge a cólica, vem essa ideia de dar um chazinho para resolver a cólica. E aí seria um momento da vida, inclusive, que a criança deveria estar em seio materno exclusivo e acaba tendo essa introdução de chá. Né? Então, saber que o chá acaba levando à anemia, porque quela o ferro, diminui a absorção de ferro e predispõe à anemia, é um dado importante para a gente saber e até para a gente orientar as famílias. Para as famílias saberem que aquele chá que a gente está oferecendo não é uma coisa inócua, é uma coisa que pode estar fazendo mal para a criança, que a gente tem que controlar isso e, inclusive, no período de seio materno exclusivo, não dar chá. Né? Os fitatos, que são presentes em alguns cereais, algumas leguminosas, também quelam ferro, também inibem a absorção de ferro. E aí é interessante que um dos alimentos que tem fitato é o feijão. Por isso que tem aquela história que, para absorver melhor o ferro do feijão, o ideal é deixar o feijão de molho por 12 horas, joga aquela água fora e depois cozinha o feijão. Porque aí eu vou tirar os fitatos com esse período que eu deixei o feijão de molho, isso vai ser jogado junto com a água, isso vai fazer com que o ferro seja melhor absorvido e, inclusive, que o feijão dê menos gases. Então, acaba ajudando das duas formas. E aí, tanto cálcio como algumas proteínas, como a caseína, acabam quelando a absorção de ferro. Por isso que eu não devo dar leite próximo às refeições. Porque aí eu dei uma refeição rica em ferro e tomei uma mamadeira na sequência, eu vou quelar todo aquele ferro da dieta com a mamadeira que eu estou tomando na sequência. Não devo dar leite junto com o almoço, junto com o jantar, nem próximo a essas refeições. Assim como não devo dar leite quando estou dando, por exemplo, o sulfato ferroso, porque não vai absorver o remédio. Um erro muito comum é esse: vou lá, dou sulfato ferroso, tenho gosto ruim, dou uma mamadeira na sequência para tentar tirar esse gosto. Vai tirar o gosto da boca, mas só que vai quelar o ferro inteiro, não vai absorver nada. Aí a mãe está dando o ferro
na dose adequada que você indicou e não está tratando a anemia justamente porque está quelando o ferro, tá? Então tem que tomar cuidado com esses fatores aí, tá? Em relação às fórmulas, mesmo as fórmulas enriquecidas em ferro, o ideal é que você tenha um número máximo de ml por dia. Até porque o que acaba acontecendo é que se você começa a tomar muito leite, você acaba reduzindo a ingesta de outros alimentos. Então, a recomendação da Academia Americana de Pediatria para crianças acima de 12 meses de vida é tomar no máximo 720 ml por dia de leite. Tá? 720 ml seriam 3 mamadeiras de 240. Nosso paciente aí do caso estava tomando mais que o dobro disso. Tá? Então, no máximo 720 ml por dia. E aí é interessante, e eu cito isso porque acho que é um ponto importante para a gente pensar, que tem estudos mostrando que o uso de mamadeira após 1 ano de idade favorece a ocorrência de anemia. Também acho que é um argumento bem interessante, e correto e adequado para a gente usar para os pais quando tem uma criança que está com uma dificuldade ou uma resistência à retirada da mamadeira. Nesse estudo que eu cito a referência aqui embaixo, o que é que eles demonstraram? Que o risco relativo de anemia aos 18 meses das crianças que usavam mamadeira versus que usavam copos é de 1,31 vezes maior a chance de ter anemia quem usava mamadeira. E aos 24 meses, chegava uma chance 2,5 vezes maior. Tá? Lógico que o que acontece? O próprio estudo coloca isso. É a mamadeira em si que faz mal? Não. É que o leite oferecido numa mamadeira faz com que a criança queira mamar mais vezes ao dia, mamar em volume maior, e esse fato de mamar em volume maior que faz com que acabe favorecendo a anemia. Tá? Não é interessante usar a mamadeira nessa idade por vários motivos, mas um deles é que a mamadeira predispõe a anemia, não diretamente, mas porque ingere muito leite. Tá? Então, a gente já achou argumentos aqui muito interessantes para tirar chás e tirar mamadeiras de crianças. Bom, necessidades diárias de ferro de uma criança. Elas variam, obviamente, de acordo com a idade. Em recém-nascidos em lactente termo, a necessidade diária é de 1 mg quilo dia. Em recém-nascidos prematuros, é de 2 a 4 mg quilo dia. Em crianças de 1 a 3 anos, é de 7 mg por dia. Em crianças de 4 a 8 anos, é de 10 mg por dia. Em crianças de 9 a 13 anos, é de 8 mg por dia. E a intenção é que a gente obtenha essas quantidades de ferro necessárias através da dieta da criança. E aí o que eu tenho que lembrar é que para saber a questão da oferta de ferro, eu tenho que ver 2 parâmetros. A quantidade de ferro do alimento, mas a biodisponibilidade. Então, por exemplo, quando eu tenho leite materno, a quantidade de ferro que tem por litro de leite é pequena. É de 0,3 a 1 miligrama de ferro por litro de leite. Mas a biodisponibilidade, ou seja, o quanto disso o organismo consegue absorver, é ao redor de 50%. Metade disso que é oferecido é absorvido. As fórmulas infantis, elas são enriquecidas em ferro. Elas vêm ao redor de 12 miligramas de ferro por litro de leite. Mas a biodisponibilidade é de 4 a 6%. Ou seja, vem muito mais ferro, mas muito pouco absorvido. Por isso, inclusive, que as quantidades têm que ser tão elevadas. É 12 vezes mais ferro do que no leite materno, mas com uma absorção muito pequena, uma absorção muito menor. E aqui do Guia Prático da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre vegetarianismo e na infância e na adolescência, uma lista com diversos alimentos, o quanto que esses alimentos têm miligramas de ferro por 100 gramas do alimento e a biodisponibilidade. Né? Um ponto importante é que eles dividem a biodisponibilidade em alta, baixa e média. Alta biodisponibilidade significa que mais de 19% do ferro que está indicado é absorvido. Né? Então, se absorver 1/5 do ferro que está escrito aí, já é uma alta biodisponibilidade. Média biodisponibilidade é de 11 a 18%. E baixa biodisponibilidade é de 5 a 10%. Ou seja, a gente absorve muito pouco do ferro que tem ali nos alimentos. Né? Então, isso faz com que, às vezes, dê uma equilibrada em algumas coisas e a gente precisa ter atenção em relação a isso. E aí dá para ver nessa tabela, por exemplo, que alguns que são considerados clássicos, né, como, por exemplo, o fígado, vai comer fígado para não ter anemia, realmente a quantidade de ferro é grande, com uma alta biodisponibilidade. Mas tem alimentos aqui que surpreendem, como, por exemplo, nabo, que tem uma alta quantidade de ferro, com uma alta biodisponibilidade,
Diferente da beterraba, que é famosíssima a beterraba em relação à anemia, mas que vem com menos ferro e com menor biodisponibilidade. Né? Os sucos, né, eles têm a questão dos sucos cítricos, que tem alta biodisponibilidade, por mais que tenha pequenas quantidades de ferro. E aí tem até algumas coisas que surpreendem também, como a questão do açúcar mascavo, rapadura, que são alimentos que, lógico, a gente não vai indicar para lactentes, mas que tem grande quantidade de ferro e grande biodisponibilidade. Bom, falei da parte alimentar, mas em relação à parte medicamentosa, a gente deve dar profilaxia para os pacientes e de que forma? Isso é uma coisa interessante porque ela é bem controversa de acordo com o local que você vê. Então, vou começar aqui pela Academia Americana de Pediatria. O que eles recomendam para as crianças americanas em relação à profilaxia de ferro? É o guideline de 2010, mas é o que é válido até hoje. Iniciar nas crianças de termo a profilaxia com 4 meses de vida, começar na dose de 1 mg de ferro por quilo por dia, no máximo 15 miligramas, e aí eu mantenho essa profilaxia até a criança conseguir atingir 2 ou mais refeições com alimentos ricos em ferro por dia. Se a criança come 2 refeições ricas em ferro por dia, suspenda a profilaxia. Então, não precisaria ficar até 2 anos de idade, como a gente faz aqui. Para os prematuros, o que eles recomendam? Começar com 15 dias de vida, começar na dose de 2 a 4 miligramas de ferro por quilo por dia, no máximo 15 miligramas, e manter até completar 1 ano de idade, depois disso suspender, e aí, lógico que nesse meio período, vai ser importante que tenha uma alimentação adequada. Tá? Essa recomendação é bem diferente de outras recomendações, como, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde orienta a fazer suplementação de ferro de acordo com faixas de idade. Então, crianças de 6 a 23 meses, eles recomendam dar de 10 a 12,5 miligramas de ferro por dia, dar isso diariamente, por pelo menos 3 meses consecutivos no ano, ou seja, não precisaria ser o ano inteiro. E fazer isso onde? Nas regiões do mundo onde a prevalência de anemia ferropriva for 40% ou maior, que provavelmente no Brasil nós estaríamos nessa condição. Só que aí eles orientam que nas crianças de 2 a 60 meses, que daria 30 miligramas de ferro por dia, nas situações onde a prevalência estimada de anemia ferropriva nessa faixa de idade é 40% ou maior. E dá 30 a 60 miligramas de ferro por dia entre 5 e 12 anos de idade, também nas regiões onde tem mais de 40% de anemia ferropriva, e em qualquer uma dessas situações é diariamente por 3 meses só do ano. Né? Então é uma estratégia também bem diferente. Que é diferente da SBP, que eu já tinha citado na aula anterior, só vou relembrar, que atualmente, o guideline saiu agora em 2021, eles dividem os pacientes entre sem ou com fator de risco para anemia. Os que nasceram de termo sem fator de risco para anemia começaria com 6 meses de vida, junto com a introdução alimentar, 1 miligrama quilo dia, até 24 meses de vida. Os que têm fator de risco para anemia começaria com 90 dias de vida, independente do tipo de alimentação. Não tem mais aquela orientação de toma mais de 500 ml de leite por dia, não precisa. Isso sumiu desse guideline atual, e aí começaria com 3 meses de vida e iria até os 24 meses. E aí tem, em relação ao peso do nascimento, quem nasceu entre 1.500 e 2.500 receberia 2 miligramas de quilo de ferro por ferro, 2 miligramas de ferro por quilo por dia, que começaria com 30 dias de vida até 1 ano e depois volta para a profilaxia habitual. Quem foi muito baixo peso, 3 miligramas quilo dia, e quem foi extremo baixo peso, 4 miligramas quilo dia, tomando cuidado naqueles que receberam concentrado de hemácias, para colher exames e ver se eles têm uma ferritina muito alta, para ver se precisa ou não da introdução do ferro. Ou seja, a gente tem diversas sociedades e cada uma delas dando uma orientação diferente. Um ponto interessante é que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou não de ver, mas se vocês forem ler, por exemplo, o guideline da SBP, que orienta essa questão de começar com 3 ou 6 meses, o porquê foi escolhida a data de 90 dias ou de 180 dias não fica claro em nenhum momento. O que eles colocam é que a gente tem que ter uma preocupação muito importante com o ferropenia no Brasil,
que ferropenia é uma coisa muito prevalente na nossa população, e provavelmente é verdade, mas que tem benefício começar ou com 60, ou com 90, ou com 120 dias, isso é uma decisão baseada no momento na prevalência de anemia na população e na opinião dos especialistas. E não que foi feito estudo demonstrando quando começa, se é melhor começar com 3, com 4, com 5 ou com 6 meses. Tanto é que a SBP fala em 3 meses, a Academia Americana de Pediatria fala em 4 meses. A gente vai ver que da Academia Americana de Pediatria oferece-se muito menos ferro, né? Só que a gente tem que pensar também que é uma população onde provavelmente a prevalência de anemia ferropriva é menor do que da nossa população. Então esse dado é importante também para ser levado em consideração, tá? Mas não existe, vamos dizer assim, um guideline único, um guideline ideal para isso. Inclusive, alguns artigos questionam porque essa é uma conduta que não é muito medicina baseada em evidência, mas assim baseada na opinião dos especialistas. E aí o que acontece? A preocupação em fazer a prevenção, dar profilaxia, orientar a alimentação, é porque a anemia ferropriva, na maior parte das vezes, é assintomática. Em alguns casos, mais ou menos em casos severos, que vai ter sintomas de letargia, palidez, irritabilidade, cardiomegalia, taquicardia, sopro, taquipneia, baixa ingesta, aquela criança está sempre cansada, enfim. Isso é raro da gente encontrar. Imagine uma criança de 5 anos com HB de 9,5, que é anêmica, né? Se você examinar ela clinicamente, provavelmente você não vai encontrar nada. Você só vai notar alguma coisa se o HB for 7, 8, aí você vai perceber alteração clínica, mas se for 9,5, 10, é um valor que é anemia, mas provavelmente não vai dar nenhuma clínica para o paciente, né? Anemia e ferropenia estão associados à redução da capacidade aeróbica, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que acaba acontecendo em algumas crianças, e pode trazer perversão do apetite. A gente pode ter a chamada pica, que é desejo intenso por itens não alimentares, como argila, pedra, giz, sabão, papel, papelão, arroz cru. Tive recentemente aí no pronto-socorro o caso de uma criança que acabou tendo uma intoxicação exógena porque estava com anemia ferropriva, ela acabou tendo uma intoxicação porque estava comendo coisas não alimentares e intoxicou. E tem a chamada pagofagia, que é o desejo intenso por comer gelo. E uma coisa interessante que os estudos demonstram que, em geral, a primeira coisa que melhora depois que você começa a reposição de ferro, some esse desejo por comer cubo de gelo. E aí a preocupação que a gente tem é que é uma coisa que pode dar pouca sintomatologia e pode dar muito prejuízo. Existem diversos estudos associando a ferropenia, a anemia ferropriva, a atraso no processamento visual adutivo, porque tem que lembrar que o ferro participa da mielinização, como eu já tinha citado antes, atraso neurocognitivo persistente mesmo após a correção da anemia, resultados mais baixos em avaliação eletrofisiológica de memória, leitura, fala, matemática, crises epiléticas febris mais frequentes em crianças com ferropenia, e existe inclusive a associação que a reposição de ferro, para quem tem ferropenia, melhora a sintomatologia em crianças que têm síndrome das pernas inquietas, que é uma alteração que até hoje a gente não tem uma fisiopatologia completamente esclarecida, mas a gente sabe que alguns estudos demonstram que repor ferro melhora essa sintomatologia. Por outro lado, existe um questionamento muito importante do ponto de vista metodológico desses estudos. O quanto que esses estudos que correlacionam ferropenia com alteração cognitiva, alteração neurológica, não acabam selecionando populações enviesadas, porque a gente sabe que a ferropenia vai aumentando conforme o substrato econômico vai reduzindo. E que esses outros fatores, que de repente do ambiente que a criança vive, também vão alterar do ponto de vista cognitivo a criança, e que talvez isso que poderia determinar, e não exclusivamente a ferropenia. Assim como também existem estudos mostrando que a ferropenia pode alterar a imunidade da criança, que leva à redução leve ou moderada da função leucocitária, linfocitária, redução da produção de IL-6 e de IL-2, mas que, por outro lado, a gente sabe que repor ferro, inclusive, pode aumentar o risco de algumas infecções, que a transferrina e a lactoferrina têm efeito bacteriostático, e quando saturadas elas perdem esse efeito, então acaba não combatendo as bactérias como deveria. E existe a descrição
de reativação de infecções latentes em situações de reposição de ferro. Tanto é que aquela recomendação de ferro da Organização Mundial de Saúde, eles até colocam que é para regiões onde não há incidência de malária, porque eles não recomendam ficar dando ferro profilático onde tem alta incidência de malária. E aí o que a gente deve lembrar, acho que é um detalhe importante, é que as bactérias têm diversos mecanismos para obtenção de ferro do hospedeiro, e o que acontece é que se eu estou dando ferro para alguém que tem uma infecção aguda, isso poderia favorecer o metabolismo de alguns patógenos. Então, uma das coisas que normalmente se orienta é que se eu tenho uma situação onde eu estou, por exemplo, tomando antibiótico, combatendo uma infecção, que eu não deveria dar sulfato ferroso junto com o tratamento da infecção. E aí o que acontece? Baseado nesses dados todos, existe uma discussão grande na literatura se a gente deveria ou não fazer rastreio ativo de ferropenia nas crianças na pediatria. E aí o que acontece? Algumas sociedades, como a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendam um rastreio universal, ou seja, você ir lá ativamente e pesquisar ferropenia ativamente em todas as crianças, sem exceção. Outras sociedades orientam o rastreamento baseado em fatores de risco. Eu só fazer coleta de exames, só fazer rastreamento naquelas crianças em que eu identifiquei algum fator de risco. Isso é orientado pela Task Force de Serviços Preventivos Americanos, pela Academia Americana de Medicina de Família, pela Sociedade Inglesa, de fazer rastreamento baseado em fatores de risco. Quem advoga pelo rastreamento universal em todas as crianças, advoga pelo fato que a anemia é altamente prevalente. Como eu falei lá no começo, a anemia ferropriva, 1/3 das crianças do mundo podem ter, que poderia ter sequelas graves ou irreversíveis, que é a parte que eu falei do ponto de vista neurológico, que é uma doença que o diagnóstico é relativamente fácil e que o tratamento é fácil e barato, né? Também não adiantaria fazer um rastreamento universal com um exame super complexo e um tratamento que não é disponível. Mas aqui não é o caso. Né? Com um hemograma e, eventualmente, um ou outro exame associado, eu conseguir com facilidade ver se o paciente tem ferropenia ou não. E o sulfato ferroso é algo universalmente disponível, no caso aqui do Brasil, tem na rede pública de saúde, que acaba facilitando muito o uso. Quem advoga pelo rastreamento para crianças com fatores de risco, advoga pelo fato que os fatores de risco da ferropenia, se eu tenho uma história clínica completa, eles acabam sendo facilmente identificáveis. E que não há estudos demonstrando benefícios ou malefícios nem da suplementação de ferro, nem da triagem universal. Aquela Task Force americana que eu falei, de serviços preventivos, eles fazem um texto grande sobre isso, falando que não tem nenhuma evidência na literatura em relação a suplementar ferro e fazer triagem de anemia. Que isso é uma coisa completamente empírica e sem respaldo na literatura científica atual. Né? Algumas das sequelas, né, que falam a possibilidade de sequelas graves e irreversíveis, elas são questionáveis se elas são associadas ou mesmo à ferropenia ou não, e que os exames, em geral, eles conseguem detectar quem tem anemia, quem tem situação mais grave. A ferropenia, eventualmente, pode passar batido a depender do rastreio que eu faço. Né? E aí também o que a gente tem, então, de principais guidelines? A Academia Americana de Pediatria orienta uma triagem com hemograma e orienta, como eu falei, triagem universal. Ou seja, eu colheria hemograma em todas as crianças entre 9 e 12 meses. E eu me basearia pelo valor do HB, para dizer se está anímico ou não, o VCM, para dizer se é microcítico ou não, e ver se tem um RDW aumentado. Porque se eu tenho HB baixo, um VCM baixo, RDW aumentado nessa idade, eu já estaria autorizado a dizer que tem anemia ferropriva e já poderia começar o tratamento sem nenhum outro exame. Agora, para as crianças que têm fator de risco para anemia, além de fazer essa primeira coleta entre 9 e 12 meses, eles orientam repetir a coleta entre 15 e 18 meses, ou se encontrar um fator de risco novo que não existia antes. Por exemplo, passou a não comer mais alimentos ricos em ferro como comia, ou aumentou a quantidade de leite para ser uma quantidade acima de 720 ml por dia, coisas desse tipo para a gente pensar. Para as crianças que têm condições clínicas especiais, ou seja, que fazem dietas restritivas, doença gastrointestinal, inflamação crônica, pós-cirúrgica intestinal,
Eles orientam, então, colher uma primeira entre 9 e 12 meses, repetir entre 15 e 18 meses de vida e depois fazer coletas anuais até a criança completar 5 anos de idade. Só demorema sempre em todas essas situações. Ou seja, eles dão menos profilaxia, mas coletam bastante exame. Da SBP, o guideline mais recente fala o quê? Para fazer triagem com hemograma, ferritina e proteína C reativa. E por que eles orientam colher a proteína C reativa? Porque a ferritina, que é o que vai ser usado aqui, é o marcador mais precoce da deficiência de ferro, mas só que vem alterado nas situações de inflamação, seja ela aguda ou crônica. Acaba vindo aumentada porque é uma proteína de fase aguda. Então a ideia é colher ferritina e PCR no mesmo dia, porque se vier uma ferritina normal com PCR alto, pode ser que essa ferritina esteja falsamente normal, porque eu estou frente a alguém que está inflamado, e não alguém que tem estoques de ferro adequados. Tá? E aí a orientação é de coleta desses exames para todas as crianças aos 12 meses de vida, sem exceção. Então é rastreio universal quando completar 1 ano de idade. E colher a qualquer momento, de forma precoce, se tiver suspeita baseada nos fatores de risco, principalmente nas crianças que não fazem profilaxia adequada com ferro. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria atual. E aí eu estou falando bastante aí de ferritina, que a gente tem que lembrar que a ferritina é um marcador indireto aí dos depósitos corporais de ferro e é altamente específico para a deficiência de ferro. Se vem baixo é porque tem ferropenia mesmo. Só que se vier alto, não sempre é confiável, porque é uma prova de fase aguda, pode vir alterado em situações de inflamação. A gente escolhe gerar a ferritina frente a outros marcadores, porque a ferritina é aquela que se altera mais precocemente, por isso que é o primeiro exame para ser escolhido. O valor de corte é um problema, porque aí vai depender da referência. Por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, o valor de corte para crianças abaixo de 5 anos é de 12 e acima de 5 anos é de 15. Alguns trabalhos como esse, que é um estudo americano, eles colocam o valor de corte de 20. E já tem trabalhos mais recentes falando em valores de corte de 30. Né? Então, que o ideal seria ter uma ferritina entre 30 e 300, que abaixo de 30 já poderia indicar um estoque inadequado de ferro e acima de 300 indicar uma inflamação ou aguda ou crônica ali no paciente. Concentração de hemoglobina no reticulócito. Isso foi uma das coisas que eu citei lá no começo, na primeira aula, que eu falei que ia retomar isso em algum momento. O que acaba acontecendo? A intenção aqui é você ter uma ideia em relação ao status da anemia do paciente em tempo real. Porque o que acaba acontecendo que a gente tem que lembrar? O reticulócito é o precursor da hemácia. O reticulócito ele tem uma meia-vida ao redor de 4 dias, porque depois disso ele se torna uma hemácia madura. E aí, se eu doso a hemoglobina presente nas hemácias como um todo, eu estou vendo desde as hemácias que acabaram de ser reticulócitos que se tornaram hemácias, até aquelas hemácias que já estão circulando há 60, 70, 80, 100 dias, 120 dias, porque a meia-vida é de 120 dias. Então, quando eu colho o valor do HB, eu tenho uma ideia dos estoques de ferro da medula dos últimos 120 dias, não é só do momento atual. Se eu doso a hemoglobina especificamente do reticulócito, eu tenho ideia do estoque de ferro dos últimos 3, 4 dias. Então, seria um marcador de ferropenia em tempo real, para não ter uma ideia muito ampla, mas para ter uma ideia mais pontual. Porque, por exemplo, eu tenho alguém que não tinha ferropenia nos últimos meses, mas está com ferropenia recente, pode ser que o meu HB ainda venha normal, porque é um reflexo da produção dos últimos 4 meses. Assim como o contrário. Se eu tenho alguém que tinha ferropenia e já corrigiu, pode ser que o meu HB ainda venha baixo, porque eu tinha hemácias anteriores que vão ser hipocrômicas e microcíticas e que ainda estão circulando, porque tem meia-vida de 120 dias. Então, essa é a ideia de usar a concentração de hemoglobina do reticulócito. É algo que ainda é pouco disponível nos laboratórios, mas que no futuro talvez seja um marcador que substitua a ferritina, pensando na questão de detecção precoce de ferropenia na criança. E o dosagem de ferro sérico, né? Normalmente a gente lembra, por que não dosa o ferro, já que a gente está falando de ferropenia?
A gente tem que lembrar que o ferro tem uma grande variação circadiana, que ele está baixo tanto na deficiência quanto na inflamação, e que acaba não sendo um bom marcador de ferropenia, por mais que parecesse mais óbvio a gente dosar o ferro do que outras coisas, né? E aí essa foi a tabela que eu já tinha mostrado na aula passada, eu não vou ficar repetindo ela aqui, que de acordo com os resultados dos marcadores, a gente consegue ter ideia, então, se a gente está frente a uma anemia ferropriva, uma talassemia ou uma anemia de doença crônica, quando a gente está em dúvida frente a anemias hipocrômicas e microcíticas. E aí o que eu tenho que lembrar só, né, é que quando eu instituo um tratamento de ferropenia, de anemia ferropriva, a primeira coisa que eu vou ver é a recuperação da eritropoese. Eu começo a ter uma produção medular melhor, já sustentada. Isso vai levar, por consequência, à redução da anemia, à correção dessa anemia. E aí a última coisa que vai acontecer é a reposição dos estoques de ferro. Mas eu devo instituir um tratamento que consiga fazer essas três coisas, que recupere a eritropoese, que corrija a anemia e que repõe os estoques de ferro. Tá? Para o tratamento dar certo, eu tenho que ter dose adequada de ferro e aderência ao tratamento. E a aderência ao tratamento aqui não é só lembrar de tomar o ferro todo dia. É não tomar ferro junto com leite, não tomar ferro junto com alimentos que quelam o ferro, né? Fazer os ajustes nutricionais adequados, porque eu vou fazer o tratamento durante um tempo. Depois desse período, o que vai manter o paciente sem ferropenia é se alimentar de uma forma adequada. E ter controles de tratamento, até para saber se meu tratamento está dando certo ou não e quando que eu vou parar esse tratamento, né? A dose de ferro, quando a gente fala em ferro em dose terapêutica, ela varia de 3 a 6 miligramas quilo dia. É esse o intervalo preconizado pela literatura. O ideal é oferecer com o estômago vazio, ou então junto com água ou com suco, que favoreceria a absorção, lembrando os poréns que eu já falei em relação a dar suco para as crianças. E nunca oferecer junto com leite e derivados, porque a absorção acaba sendo bem reduzida. Efeitos colaterais possíveis. Eventualmente dá um pouco de dor abdominal, vômitos, principalmente porque o gosto é muito ruim, a criança acaba vomitando, diarreia com fezes escurecidas, né? Isso às vezes chama muita atenção da mãe, ela vem falando, o cocô ficou preto, alguma coisa está dando errado, e é por causa do ferro. E o escurecimento dos dentes também é outra coisa, né? Estou dando ferro, está estragando os dentes do meu filho. E aí é um ponto importante. O ferro não se liga ao esmalte dos dentes, não é isso que acontece. Ele se liga na placa bacteriana, no tártaro dos dentes. E é ali que acaba ficando manchado. E se remover o tártaro, vai remover as manchas junto. Então eu vou ter escurecimento dos dentes das crianças que não fazem higiene oral adequada e acabam tendo placa bacteriana. Quem escova o dente direitinho vai ter uma chance muito menor de escurecer o dente. E mesmo que escureça, é uma coisa que uma visita no dentista para remover a placa bacteriana vai resolver o problema. E aí o tratamento, a ideia então é instituir o tratamento e colher controle em 4 semanas. E aí o meu objetivo em 4 semanas é que tenha um aumento de pelo menos 1 ponto no HB inicial. Então, por exemplo, o HB inicial é 8,5, tem que estar pelo menos 9,5. Se não chegou até 9,5, é porque alguma coisa está errada. Ou o meu diagnóstico está errado, ou o tratamento não está dando certo por algum motivo. Seja porque não está oferecendo, ou está oferecendo de uma forma inadequada. Uma dessas duas coisas está acontecendo. Ou não é ferropenia, ou mas não está sendo tratado de uma forma adequada. Reticulócito, a gente acaba não colhendo para saber, mas após 72 horas de tratamento adequado, já normaliza a reticulócito. A primeira coisa vai normalizar, né? Nos casos que tem anemia mais intensa, HB menor que 9, alguns lugares já falam para colher um primeiro controle em 15 dias, para você não postergar a investigação de outras causas de anemia, né? De não ficar confiando apenas que é ferropenia, porque aí, colhe em 15 dias, não melhorou, já começaria a investigar outras coisas. Por isso que tem essa recomendação de colher mais precocemente. E aí, então, se tem boa resposta ao tratamento, o ideal é colher novos controles após 3 meses do início do tratamento, e é interessante colher a ferritina junto para avaliar os estoques. Por quê? Porque o tempo de tratamento recomendado é para você corrigir o HB e repor o estoque. Então, o ideal é pelo menos 1 mês após a normalização do HB e, no mínimo, 3 meses de tratamento. Tá?
A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o tratamento pode chegar em até 6 meses, a depender do caso. Tá? Mas a intenção é que, pelo menos, você, ao recuperar o HB, mantenha mais um mês para repor os estoques de ferro. Em geral, com 3 meses o HB já normalizou. Se eu colho a ferritina junto, eu já sei o estoque de ferro e já sei se posso parar ou não. Se não colher a ferritina junto e o HB estiver normalizado em 3 meses, manteria mais um mês para repor os estoques. Se não houve resposta adequada, então, tem que ver se a dose que está sendo dada está certa, se a aderência está certa e se foram realizadas mudanças dietéticas. A gente tem que lembrar que é muito mais provável que seja uma anemia ferropriva que o tratamento está dando errado do que seja outra causa de anemia hipocrômica e microcítica, né? Porque é muito raro outras causas que não ferropenia. Mas é sempre bom pensar em diagnósticos diferenciais, se eu não estou errando o meu diagnóstico. A forma de oferecer esse ferro para tratamento é na forma de sais ferrosos, né? E quando eu falo em ferroso, é o ferro 2+, que ele é rapidamente absorvido, ele é bastante eficaz, ele tem absorção tanto ativa quanto por difusão passiva, e aí, normalmente, o principal representante desse ferro é o sulfato ferroso, que vem com 125 miligramas de sulfato ferroso por ml. Isso equivale a 25 miligramas de ferro elementar por ml. Né? Se a gente lembrar que cada ml tem ao redor de 20 gotas, cada gota vai ter ao redor de 1 miligrama. Na verdade, é 1,25 miligramas por gota. Porque se eu dividir 25 miligramas por 20 gotas, porque eu estou falando 25 por ml, vai dar 1,25 miligramas por gota. Tá? É isso que a gente tem na concentração de sulfato ferroso. O problema em relação ao sulfato ferroso é a palatabilidade. O gosto é muito ruim, as crianças reclamam muito em relação a isso. Tá? E aí tem as formas férricas, que são formas que não tem no SUS, são formas que têm que ser compradas, mas que às vezes a gente deve pensar em algumas situações se não vale a pena prescrever. Eu cito aqui alguns nomes comerciais, só porque as mães falam para vocês saberem, mas sem nenhuma recomendação de um em relação ao outro. Eles são todos na forma férrica, ou seja, o ferro 3+, e não o ferro 2+. E aí a vantagem deles é em 2 pontos. Um é que, em geral, eles são mais concentrados em relação ao ferro. Então, por exemplo, esses primeiros aqui, cada gota tem 2,5 miligramas. Então, eu consigo dar menos gotas para o mesmo tratamento. Esse daqui, por exemplo, é uma gota para cada 5 miligramas de ferro. Então, eu consigo dar bem poucas gotas para fazer o tratamento do paciente. Às vezes, um ferro em dose terapêutica foi ficar muitas gotas se eu fazer com sulfato ferroso. E nessas formulações eu vou ficar bem menos. Outra coisa que ajuda um pouco é em relação ao gosto. Teve uma época que a gente fazia a degustação desses ferros, mas agora com pandemia fica mais difícil de fazer, né? E aí o que acaba acontecendo? O que eu dou de exemplo é que vem lá com sabor doce de leite. É como se você pegasse um prego enferrujado, passasse dentro do doce de leite e lambesse esse prego enferrujado com doce de leite. Você até sente o gosto do doce de leite, mas com gosto metálico junto. Não é gostoso não, sabe? É que eu falo assim, o sulfato ferroso é horrível, essas formas férricas são só ruins, elas não são horríveis. Mas dizer que é bom, que é gostoso, é menos, né? Além do fato que eu consigo dar menos gotas, então isso pode ajudar, vai dar menos briga na hora de tomar. E aí, então, quando eu comparo, por exemplo, os sais ferrosos com a ferro polimaltose, né, que é o ferro 3+, a absorção do sulfato ferroso acaba sendo até mais rápida do que a ferro polimaltose, que depende de uma proteína transmembrana fazer absorção, enfim. A questão da alimentação é um ponto importante, porque a questão do jejum e de outros alimentos é mais importante do sulfato ferroso que das outras formas. Teoricamente, nem teria grande problema de dar uma ferropolimaltose perto de uma refeição láctea, por exemplo. A gente acaba evitando, mas o problema não seria tão grande. A eficácia de ambos é elevada. Os efeitos adversos são bem menos frequentes na forma férrica, até porque, como o gosto é mais fácil de tomar, acaba dando menos problema. A forma ferrosa tem o estresse oxidativo que tem dentro do estômago, e a forma férrica não. Então, o sulfato ferroso dá mais dor no estômago do que o 3+.
O ferro 3+ não mancha os dentes, mas lembrar que é a placa bacteriana e não o esmalte que está sendo manchado, e a aderência acaba sendo um pouco maior. Ou seja, se de repente eu tenho alguém que tem condições de comprar um ferro desse e que está tendo dificuldade com o sulfato ferroso, às vezes é interessante fazer essa troca. Ambos vão funcionar muito bem, contanto que a criança consiga tomar. Então, às vezes, trocar por uma forma dessa não é porque vai funcionar melhor, é que vai influenciar menos a questão alimentar na absorção e vai ser mais palatável com volume menor. Por isso que acaba sendo eventualmente mais vantajoso, mas por isso que a rede pública não investe nisso, porque não tem benefício de desfecho se eu conseguir fazer o outro de uma forma adequada. Ferro endovenoso é uma coisa que é cara, que é necessário fazer diversas infusões, tem risco de reação grave durante a infusão, pode ser uma coisa que pode dar sintomatologia grave durante a infusão, então acaba sendo reservado para situações excepcionais, não é uma coisa que eu vou fazer de rotina com uma criança que tem anemia ferropriva, independente da gravidade dessa ferropenia. Tá? A gente já teve no ambulatório crianças com HB de 6, da gente investigar esse exclusivamente ferropenia, e dar ferro oral e a criança se recuperar. Se ela não está tendo uma anemia que seja sintomática ao ponto de precisar de uma transfusão, a gente deve pensar no ferro oral e tentar otimizar o tratamento do ferro oral, e funciona e dá muito certo. Tá? E no nosso ambulatório, né, que eu falei, a Academia Americana faz isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz aquilo, a Task Force Americana faz aquele outro, o que a gente faz no nosso ambulatório? A gente faz um misto de várias coisas, tá bom? O que a gente faz? Para a população em geral, a gente dá profilaxia habitual de 1 mg/kg entre 6 e 24 meses. Não tem aquela história de começar com 3 meses se eu identifiquei algum fator de risco. Todo mundo começa com 6 ou até 24 meses. Quem tem baixo peso ao nascer, aí vai de acordo com o peso ao nascer, de acordo com o SBP recomenda. Começa com 30 dias de vida até 1 ano, depois retorna a profilaxia habitual. O baixo peso com 2 mg/kg, o muito baixo peso com 3, o extremo baixo peso com 4 mg/kg. E a coleta de exames aos 12 meses, a gente colhe naqueles que têm fator de risco, não coleta universal. Se é uma criança ótima, que usa ferroprofilático, aumentou até o tempo certo, introduziu o alimento de uma forma adequada, não teve nenhuma intercorrência perinatal, a gente não colhe, a gente só mantém essa criança com a profilaxia. A gente acha exagerado não fazer nem a profilaxia, nem colher exames, mas a gente também acha exagerado colher para todo mundo, inclusive para aquele que não tem fator de risco nenhum. Tá? Então é isso que a gente faz de rotina no nosso ambulatório. Exceções, obviamente, podem ser discutidas caso a caso. E aí, voltando então às perguntas que eu tinha feito em relação a esse caso clínico, em relação à solicitação da mãe sobre a coleta de um check-up, levando em consideração os dados apresentados, seguindo as recomendações da SBP, o que é o correto afirmar? Na verdade, eu dava uma história onde tinha diversos fatores de risco para a ferropenia, e a SBP fala para colher exames no momento que eu identificar o fator de risco. E esses exames são hemograma, PCR e ferritina. O hemograma, para ver se tem anemia ou não, a ferritina para ver os estoques de ferro, e o PCR para ter certeza que essa ferritina é confiável. Como eu fazia na pergunta, de acordo com a recomendação da SBP, a recomendação da SBP para esse caso seria a alternativa C. E aí, a ausência de segmento ambulatorial de rotina faz com que seja necessário implementar várias mudanças nesse caso e dar sugestões qual que é incorreta. A incorreta acaba sendo a que orienta a aumentar a ingesta de chá. Eu falei que chá é uma das coisas que favorece a ocorrência de anemia. Né? Então, eu dobrar a quantidade de chá, não dar chá só de manhã, da noite também, vai ser um problema. Eu imagino que algumas pessoas devem ter assinalado a questão da mamadeira, né? Mas que tem uma explicação do porquê da mamadeira. Cadê essa da mamadeira no lugar do uso de copo? Né? Porque quem mama leite na mamadeira mama um volume maior do que quem mama no copo, mas acaba sendo, de repente, tirar a mamadeira aí poderia ser uma coisa que facilitaria. Lógico que ia ter que ser uma coisa lenta, gradual, muito difícil, porque é uma criança que mama 6 mamadeiras por dia, não ia zerar de uma hora para outra, mas a gente ia precisar trabalhando para lentamente, tirando tudo isso, ajustar a dieta desse paciente. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer. Prometo que a próxima parte é a mais curtinha, tá? É só para lembrar de outras situações que são importantes na pediatria.
Espero que vocês tenham aproveitado essa discussão para poder relembrar esse tema tão importante que é a anemia ferropriva. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Quem ainda não deu joinha, dê o joinha aí no nosso vídeo. E nos vemos na próxima parte. Até logo. Valeu, pessoal.